Então esse foi o cenário que eles criaram. Então ela chegou, como ele estava inconsciente, fora do corpo, quando nós estamos inconsciente, a gente aceita tudo que é nos colocado na mente por eles. Todo o cenário, todas as pessoas envolvidas, toda a situação que é criada, eles conseguem jogar na nossa mente e a gente aceita aquilo como realidade atual. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Projeção da Consciência. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de me seguir também nas minhas redes sociais lá do Instagram e do TikTok. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um relato projetivo, que eu estou prometendo há muito tempo, que ocorreu já faz algum tempinho, já faz mais ou menos uns 5, 6 meses que ocorreu. Foi um assédio espiritual que aconteceu com o meu companheiro e eu foi me permitido ver, para que eu testemunhasse como que o assédio espiritual acontece quando nós saímos do corpo de forma inconsciente. E nessa noite, gente, eu estava na minha cama, dormindo, quando de repente eu despertei no corpo astral, sentindo alguém assoprar o meu frontal, como se abrisse a minha lucidez. E eu achei aquilo sensacional e isso já aconteceram outras vezes comigo. E na hora tu sente, né? Tu sente que é um mentor, que é um guia da luz, que tá te acordando porque tem que acordar, tem que ser visto algo. Quando eu senti aquele assopro aqui na minha testa, eu já sabia, é para mim levantar, é para mim ver o que tá acontecendo. Então eu fiz o descolamento, saí de cima da cama. E quando eu pensei assim, eu vou voar, vou aproveitar para dar uma voada. Quando eu cheguei perto da janela, que eu fui atravessar a janela, me veio uma intuição muito forte. Vai ver o Ronaldo, que é o meu companheiro, né? Ver o Ronaldo, tá, mas ele não tá aqui, vamos dar um rolê na casa para ver se a gente encontra o Ronaldo. Quando eu saí na cozinha, eu já dei de cara com uma cena. Meu esposo, ele estava deitado no sofá, de frente para uma outra pessoa. E quando eu estava na porta olhando aquela cena, foi transmitido para mim a informação geral da cena que estava acontecendo. Foi me explicado o seguinte, que eles tinham criado na mente dele a seguinte situação. Eles criaram uma cena onde uma vizinha nossa, que pediu um favor para ele, e que estava passando muito mal, que ele tinha que cuidar dela até que o filho dela chegasse aqui para salvá-la. Essa era o contexto da isca que eles lançaram. Esse espírito, ele fingiu, se plasmou dessa vizinha, bateu na porta da nossa casa, entrou dizendo para ele que estava passando muito mal, que tinha ligado para o filho e que ele precisava tomar conta dela. Então, isso gerou no meu esposo um sentimento de raiva e de irritação. Ele estava se perguntando assim, por que eu, tanto vizinho para ela incomodar e ela vem incomodar logo a mim? Logo essa hora da manhã que eu estava dormindo, estava com tanto sono. Então esse foi o cenário que eles criaram. Então ela chegou, como ele estava inconsciente, fora do corpo, quando nós estamos inconsciente, a gente aceita tudo que é nos colocado na mente por eles. Todo o cenário, todas as pessoas envolvidas, toda a situação que é criada, eles conseguem jogar na nossa mente e a gente aceita aquilo como realidade atual. Ela ficou sentada no sofá e ele ficou cuidando dela. E a sensação que aquilo dava nele era de indignação e de irritação. Inclusive, foi me dada a informação até do nome da vizinha que aquele espírito estava plasmando para ele, tá? Para vocês terem uma ideia. Quando eu vi aquela cena e foi me explicado o que estava acontecendo ali, eu pude ver com os meus próprios olhos como que funcionam os assédios espirituais quando nós estamos inconscientes fora do corpo. Se criou uma realidade ali, onde o meu esposo estava tendo que cuidar de alguém que ele não queria cuidar. Aquilo gerou nele um sentimento fora do corpo de raiva e de indignação. E iria acontecer o quê? Quando ele acordasse pela manhã, ele ia acordar se sentindo cansado, exausto e irritado e indignado com algo que nem ele saberia o quê. Eles jogam uma ideia e uma cena e uma realidade na nossa mente, e eles fazem a gente vivenciar aquilo como se fosse verdade, né? Eles plasmam as pessoas que a gente conhece para a gente entrar naquela historinha, para que quando a gente acorde pela manhã, a gente acorde já em baixa frequência e facilite o acesso deles aqui. E aquilo me deu assim um estalo tão grande que pela manhã, quando eu despertei, né, eu fui falar com ele. Como que tu acordou hoje? Tu tá se sentindo como? E ele falou, eu não tô bem. Não acordei bem, tô cansado, tô meio estressado, não sei porquê, tô meio mal-humorado. Tá, e o que tu sonhou essa noite? Perguntei pra ele, né? O que tu sonhou? E ele, eu não lembro o que eu sonhei, mas eu lembro que tinha uma mulher aqui em casa.
Disse, então eu vou te contar o que tu sonhou. Eu vou te contar o que tu sonhou. Eu saí do corpo, eu fui acordada pelo mentor. E eu cheguei na cozinha e eu vi exatamente um espírito te assediando para que tu acordasse desse jeito e pudesse te acessar aqui no plano físico. Aí eu contei toda a história para ele, né? Todo o cenário que foi montado, quem que esse espírito estava plasmando e qual que era a intenção e como ele estava se sentindo naquele momento. E foi muito legal, assim, eu ter conseguido testemunhar isso acontecendo com outra pessoa. Porque muitas vezes, e na maioria das noites, as pessoas passam por isso e acordam mal e não têm nem ideia por quê. Acordam estressadas, desmotivadas, frustradas, mal-humoradas e nem imaginam que sofreram um assédio espiritual como este lá fora. Foi triste, mas ver a pessoa passando por aquilo ali, sim, mas aquilo ali me trouxe uma clareza de como que nós somos atacados fora do corpo. Uma das formas com que eles nos atacam e nos acessam, né? Aí vocês estão se perguntando, mas como que eu faço para isso não acontecer? Pois é. Primeiramente, a gente tem que começar a criar um campo vibracional médio em que essas consciências não tenham mais acesso a nós. Como que faz isso? Reforma íntima. Aquela palavrinha que muitos detestam. Reforma íntima. Enquanto a gente não mudar como ser humano aqui, nós vamos continuar vibrando na mesma frequência desses seres umbralinos. Então, às vezes, um sentimento que a gente sente aqui enquanto acordado faz com que a gente seja vulnerável para eles do lado de lá. Às vezes, uma raiva que a gente não consegue controlar, uma indignação, algo não resolvido com alguém faz com que a gente caia naquela situação, porque eles usam daí a imagem daquela pessoa, porque eles sabem que a brecha está ali. Então, são muitas coisas que são usadas como armadilha. Então, a gente tem que começar a trabalhar o nosso eu, começar a fazer reforma íntima para melhorar como ser humano, melhorar a alimentação, melhorar a reatividade, as emoções, como que a gente reage a provocações aqui, como está o nosso estado emocional, nossos pensamentos durante o dia. Se a gente tem algo não resolvido com alguém, tentar resolver, cortar esses laços que nos ligam a essas pessoas. Então, é uma série de coisas que a gente vai trabalhando e que às vezes duram a nossa vida toda. E às vezes a gente parte para o lado de lá sem conseguir resolver tudo. Então, não é uma tarefa simples, né? Mas quando a gente se mantém em alta frequência e tenta melhorar, se esforça para melhorar, esses ataques eles se tornam menos frequentes. Então, o que a gente tem que fazer é tentar se manter em boa frequência a maior parte do tempo possível. Por mais que seja difícil, a gente vai ter que fazer um esforço. Porque senão a gente vai ser atacado e a gente vai ser manipulado por esses seres boa parte das noites. Então, esse é o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham levado um aprendizado a partir disso. Me contem aqui nos comentários se vocês já ficaram lúcidos e viram algum ataque acontecendo fora do corpo, já viram alguém sendo assediado assim ou de outras formas. Comente aqui, me conta a história de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijo, tchau, tchau.